dia a todos que nesta manhã estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, Pastor Charles Souza, Casa de Oração, Valente de Cristo. Se inscreva aí no nosso canal, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. Deixe um like, deixe um joinha, porque o YouTube ele entende como um conteúdo relevante e ele transmite a outras pessoas. E aí você se torna um colaborador, um propagador da palavra do Senhor. E nesta manhã eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Você é meu amigo, você é minha amiga que está nos assistindo hoje. Hoje é a manhã da nossa série Mulheres Virtuosas. E eu quero compartilhar com você nesta manhã a palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 21, que se diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Querido, que palavra interessante, né? Muitas vezes, coisas difíceis acontecem em nossa vida. E nos abatemos e nos deixamos vencer pelo mal. Onde nos entregamos às drogas, à prostituição, bebedeiras, aos nossos desejos, achando que, cumprindo os nossos prazeres, sairemos do mal que vivemos. Pelo contrário, a única coisa que pode preencher um vazio existencial no ser humano é o poder de Deus, querido. E é sobre isso que nesta manhã eu quero falar com você, principalmente você, minha amiga, que é mulher, porque hoje é sábado, estamos na série Mulheres Virtuosas, onde trazemos mulheres que sofreram, que se abateram, que tiveram vários problemas em suas famílias, nos seus casamentos, nos seus relacionamentos, mas que pela vontade de Deus, pelo poder de Deus, elas conseguiram ser resgatadas e mudar a sua vida pessoal e a vida de suas famílias. E hoje trago uma amiga minha, uma grande mulher de Deus, uma mulher esforçada na obra do Senhor, a minha diaconisa, Elisângela, né, Elisângela? Muito obrigado por você estar aqui nesta manhã, né, participando conosco, né, porque eu tenho certeza que esta série, todo sábado, muitas mulheres estão acompanhando, né, mulheres que hoje podem estar aí do outro lado, sofrendo, triste, abatida, talvez sem esperança de vida, ou até pior ainda, querendo tirar sua própria vida, né? Então Deus tocou no meu coração para que eu possa trazer mulheres que conseguiram vencer através do poder de Deus, porque a palavra ela fala que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores, né, Elisângela? Então, a Elisângela, ela chegou aqui na Valente de Cristo com a vida totalmente destruída, né? Com a sua família destruída, dilacerada também, né? Porque o inimigo ele não brinca, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio dar vida, vida em abundância. E é essa história que eu quero comentar contigo nesta manhã, né? Então, nesta manhã eu quero te perguntar, Elisângela, como o inimigo tentou destruir a tua vida e quais foram as consequências do afastamento teu da presença do Senhor que lhe causou na sua vida pessoal e na sua vida familiar, né? Então, nesta manhã, meu amigo, minha amiga, eu passo a palavra agora para a nossa diaconisa Elisiane. Seja bem-vinda, minha amiga. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de fazer parte da Casa de Oração Valente de Cristo. E realmente teve mudanças memoráveis na minha vida. Vou falar um pouquinho do meu testemunho, né? Claro. Eu morava em Santos, na Zona Noroeste. Já estava casada, né, com o Lindenberg. Casada não oficialmente, não no civil. Porém, ele fazia uso já da uso de cocaína e eu já trabalhava, né? Eu sou enfermeira, né? Já trabalhava na área. Porém, como esses negócios de plantão, 24, 36 horas, eu não percebi, passou desapercebido por mim o uso dele de droga, né? Mas, amém. Após 4 anos juntos, eu vi que as meninas falavam pra mim: você não nota como ele tá diferente?
Eu já tinha 2 filhas, né? Eu sou viúva, né? Do meu falecido marido, que se envolveu também com drogas, acabou sendo morto, né? E eu tentei ajudar, né? Só que eu sempre fui uma pessoa religiosa, eu era católica na época, minha família é católica, Certo. né? Sempre ia para a igreja, porém eu tinha uma vida mundana. Quase todos os finais de semana eu sempre estava em bar, saía muito, porque eu sempre trabalhei de novo, então eu sempre tinha o meu dinheiro, então saía muito. E eu decidi, depois que eu conheci o Lindenberg, né? Nós nos envolvemos e eu descobri, né? Ele era envolvido com drogas e eu queria ajudá-lo, tentei ajudá-lo. No começo, eu achei até que era fácil, né? Porém, veio bastante provações, né? Eu comecei decidimos morar juntos e foi aí que eu comecei a ver como era a pessoa Lindenberg. Porque até aí, Elisângela, tu não conhecia a dependência química de perto mesmo, né? E as consequências que ela causa dentro de uma casa, né? Sim. Então, essa é a pergunta que eu quero que você, mulher, entenda, né? Qual as atitudes dele que fez você ter certeza que a dependência química ela tinha causado um problema dentro do seu lar? Sim. Quando nós, até então, quando namorávamos, cada um na sua casa. Porém, quando passamos a morar juntos, ele começou com uma certa agressividade, começaram a assumir coisas em casa, começou a ter mentiras, bastante mentiras dentro de casa. E eu conversando com ele batia o pé dizendo que não fazia, que não era assim. Só que eu comecei a ler, né? Porque até então eu não conhecia sobre dependência. Você sabe que uma pessoa ou outra usa, mas eu nunca tinha convívio. Eu não sabia como é que era. E comecei a observar as atitudes, o modo que chegava. Depois eu comecei a ver as mentiras, as coisas que envolviam a parte dele. Eu falei que eu queria fazer diferente. Foi aí que eu entrei numa denominação, numa outra igreja, né? Conversei com o meu pastor da outra igreja, né? E falei sobre o que estava acontecendo. Aí, orando, ele me ensinou, né? Até então eu nunca fui evangélica, né? Nunca tinha frequentado, né? Eu ia de 15 em 15 dias, uma vez por mês na católica, né? Mas continuava com a minha vida mundana. De beber, né? De cigarro, né? Eu sempre fui muito baladeira, né? Na época. E meu marido, né? O Lindenberg, o pastor Armando me deu muita força na época, conversava muito comigo sobre como eu tinha que ser, né? Como ser uma mulher virtuosa, como ser o alicerce da casa. Ele sempre falava isso pra mim, certo, que a mulher é o alicerce da casa. Com certeza. E eu não entendia isso, porque eu achava que o homem tinha que prover a família, era o homem que era o alicerce, né? Então eu tinha que como é que fala? Não é depender dele, mas ele que tinha que ser meu alicerce, né? Meu chão. Porém, foi ao contrário. Porque aí você nota, né, mulher, que a dependência química faz os valores inverterem, né? Sim. Aí passa a ser de um marido, torna-se um filho. Verdade. Foi bem por aí. Aí foi quando eu comecei a ir na igreja. Ele também ia comigo na igreja, só que saíamos da igreja, do culto, eu ia para casa, ele falava, vou ali comprar um cigarro, ou vou ali na minha mãe. Chegava 4, 5 horas da manhã, e isso foi entre 4 e 5 anos. Passaram-se 4, 5 anos. E vocês tentando na igreja Sim. buscar a presença de Deus. Sim. Só que eu me senti enfraquecida, pastor. Chegou uma hora já não, porque querendo ou não, minhas filhas, né, como eu já havia dito, eu tinha 2 meninas do falecido, e elas já começaram a crescer e ver o que estava acontecendo. As brigas, as noitadas dele, as ofensas dele. Ele não me agredia, mas não me agredia fisicamente, porém verbalmente vivia me xingando de tudo quanto é nome. E minhas filhas viam isso e falavam, mãe, até quando? Elas me cobravam isso, porque eu trabalhava, né, eu tinha minhas coisas, não dependia dele, aparentemente.
E foi quando chegou um certo momento que eu até liguei pro meu pastor, né, pro pastor Armando, e falei o que estava acontecendo. Eu falei, pastor, estou largando de mão. E ele falou, não é assim. Aí me chamou para conversar, só que eu já estava decidida. E daí eu percebi, na época, né, a família dele virou a cara para mim, os pais, a mãe, porque achava que eu estava o abandonando, que eu estava descartando, que agora que ele precisava, eu deixei ele de mão. Elisângela, a pergunta que eu te faço agora é com essas decepções e com esse esfriamento na fé, né? Quais foram as consequências agora sobre a Elisângela, do afastamento dela da presença de Deus, da sua Sim. fé? O que aconteceu com a Elisângela após ela sair da igreja? Aí, após essas decepções, né, eu decidi, vi que para mim não estava tendo resultado, né, porque eu estava indo na igreja, estava buscando entre aspas, né, porque eu estava com um pé na igreja e um pé no bar, né, e eu não entendia, porque querendo ou não, eu estava indo para a igreja e não sentia mudança, e começou a esfriar, né, tanto a minha fé em Deus, porque eu já não estava acreditando mais que Deus podia fazer essa mudança na vida pelas atitudes dele dentro de casa. E então o que eu fiz? Decidi abandonar a igreja. Então, desse ponto, como que ficou a vida da Elisângela agora? As consequências na sua casa, com as suas filhas, a Elisângela pessoalmente, né? Quais foram as consequências? O que a Elisângela veio a fazer? Quais foram os pecados que te dominaram e quais foram as consequências desse pecado? Essa é a pergunta que eu te faço agora. Sim. Após a saída da igreja, né, comecei a me envolver cada vez mais com pessoas que gostavam de beber, gostavam de balada, de sair. As minhas filhas também acabou tendo um afastamento, porque eu estava de plantão e quando eu não estava de plantão, eu estava na balada. E minhas filhas ficavam muito com a minha mãe, muito com meus familiares, porque eu esqueci das minhas filhas, esqueci da igreja e queria curtir. Até curtir, né? Na época achava que era curtição, eu tava, né, bebendo. Aí chegou uma época que cerveja já não tava fazendo mais efeito pra mim, já comecei a beber bebida quente, né? E de chegar 8, 9 horas da manhã e já chegar e já tendo planos pra sair à noite, essa era a minha que eu tava vivendo. Entendi. Só que chegou um tempo, o Espírito Santo, eu sou muito grata por até estar errada, né, na minha vida, eu escutava a voz do Espírito Santo. Quando eu chegava em casa, que eu acordava, eu olhava assim e falava, o que eu tô fazendo da minha vida? O que tá acontecendo? Por quê? Porque eu nunca fui assim, né, dessa balada que eu tava, nessa constância, né, de estar bebendo, saindo, sem aí para minhas filhas. E o Espírito Santo ali, ó, falando comigo, perguntando para mim, é isso que você quer? Então, Elisângela, mas em cima disso que você está me dizendo, você tentou buscar esse vazio existencial após a saída da igreja, né? Através de baladas, como você comentou, Sim. de namoros corriqueiros, né? Cigarro. Mas eu quero que você explique para as mulheres se isso substituiu a presença de Deus, né? Se isso resolveu o problema, se essas coisas mundanas conseguiram resolver e absolver aquilo que você sentia. Era nesse ponto que eu ia entrar agora. Que eu acredito que o Espírito Santo tocou, porque até quando eu estava no bar, eu estava bebendo e eu bebia, curtia, ria, só que eu chegava em casa, aquele vazio. Eu podia sair com outras pessoas, né? Podia estar lá, acho que o momento estava
pra mim tava bom, né? Curtição, balada. Só que quando eu estava sozinha, era assim que eu me sentia. Vazia, sozinha. E só que aí, chegava outro final de semana, fazia a mesma coisa, só que é aí que o Espírito Santo de Deus entra. Ele ficava me questionando, falando pra mim, é isso que você quer? E eu sentia aquele vazio, e Deus é tão maravilhoso que eu tenho uma filha, né, de 11 anos, que também faz parte aqui do grupo de adolescentes, né? E minha filha era pequena na época, né? E ela falava assim, quando eu chegava em casa doida, né? Ela falava assim pra mim, tá tudo bem, mãe? Eu falei, tá. Ela, mãe, vamos rezar? Ela falava rezar. Vamos rezar pelo papai? Aí eu olhava pra cara dela e falei, tinha que orar por mim, né? Nem eu tava bem. Eu falei, vamos. E quase toda noite ela pedia pra mim. Porque ela queria que ele voltasse pra cá, pra casa, né? Claro. E eu bati o pé, falei que não queria mais, porque eu não queria mais passar por tudo que eu havia passado. E ela quase toda noite que eu podia chegar a hora que for, de manhã, ela acordava e falava, ai mãe, tava te esperando, vamos orar pelo papai? Deus já estava usando ela, né? Já tava usando. É isso que eu fico mais maravilhada, porque apesar da minha vida, Deus usou pessoas, usou minha filha, até quando eu estava num bar mesmo, tinha pessoas que eu nunca vi que vinham conversar comigo sobre isso. E é nesse ponto que eu quero falar sobre o Espírito Santo de Deus, que independente da minha vida desregrada, o Senhor nunca me abandonou, eu o abandonei. Ele sempre nos ama, né? E eu cheguei a abandonar, virei as costas, e ele não, ele se manteve ali. Eu sou muito grata pela minha vida hoje, sou grata pela minha filha, sou grata pelo meu marido. Eu acredito que tudo que eu passei, por esse processo todo, que eu acredito que Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele permite que tudo que aconteceu na minha vida foi para me lapidar, foi para me edificar. É a pura verdade. Né? E no começo, na época eu não entendia, porque eu ficava muito questionando. Eu falava, Senhor, o cara tá aqui, eu ajudo, eu trabalho, não deixo faltar nada em casa. Ele pegava o dinheiro que ele trabalhava na época, assumia na sexta, voltava na segunda, eu pagava as contas, ainda ele via sem roupa, ia na cidade, comprava roupa pra ele, vivia fazendo extra em cima de extra, e eu não entendia. Eu falei, eu tô dando tudo pra ele, tô tentando ajudá-lo, e ele faz o que faz. Aí eu entendi que não era assim, eu não ia comprar ele com valores. É verdade. Quando eu me afastei da igreja, foi aí que eu realmente, onde eu estava ajudando ele, eu me retirei, né? E achei que podia substituir por coisas materiais. Só que não era assim. Aí depois desse dia, minha vida foi só decadência. Entendi. Elisângela, em cima disso tudo que tu contou hoje, que foi já edificante para nós, eu acredito que para você, mulher, você buscou ajudar o seu esposo dentro da igreja, mas pela não recuperação dele, porque era apenas uma igreja, né? Sim. Você teve decepções que te levou ao mundo, onde você consumiu bebidas, tentou buscar prazeres com namoro corriqueiros, também não te satisfez. E aí virou aquela bagunça, aquele caos na tua vida com as tuas filhas, como você está contando, né? A vida virou uma bagunça, mas o Espírito Santo, através da tua filha, né, começou a usar ela para você voltar a orar, e o Espírito Santo sempre, né, dando um toquezinho ali, porque ele é nosso amigo, ele fala, ele não fica apontando e julgando, ele fica, vamos lá, filha, né? Vamos lá. E depois de tudo isso, o que te fez reavivar a fé? Como você voltou para a igreja? Essa é a pergunta, né? Como a gente sai de um charco de lama e volta para a presença do Senhor, né? Talvez é isso que as mulheres agora estão pensando, né? Como ela conseguiu dar a volta, né? Sim. Então, aí esse negócio de bebedeira, tudo, e o Senhor falando comigo, né? Sempre falando comigo. E teve um dia, eu não sei explicar, pastor, não sei. Eu estava passando por um processo, né,
bem difícil, né? Que eu tava tendo internações. Eu tive 5 internações, tive que tomar 10 bolsas de sangue, né? Por causa de uma difusão que eu tive, né? Um sangramento. E eu fiquei 9 meses sangrando e eu não sabia mais o que fazer. Só que então, esse é o processo. Desde quando eu estava no bar, o Espírito Santo estava ali. Eu estava com um pé na igreja, um pé no bar. Um pé na igreja e um pé no bar. E o Espírito Santo ali. E eu brincando, né? A verdade é essa. Eu estava brincando com a igreja, brincando com o pastor. Então, eu comecei a falar que eu fazia aquilo por causa dele, né? Porque ele usava droga, porque ele me xingava. Só que a verdade não é essa, né? A verdade é que eu tava fazendo aquilo por mim mesmo, né? Eu tava fazendo aquilo porque eu queria fazer aquilo. Só que a gente sempre quer arrumar um culpado. A verdade é essa. É a verdade. É difícil a gente querer se assumir. Admitir os nossos erros. Admitir os nossos erros. Que é mais fácil tu apontar, eu tô fazendo isso por causa dele. Mas o que te fez voltar para tu chegar aqui na Valente de Cristo? Aí eu comecei a ter esse sangramento. Na última internação, né? Tive que tomar 10 bolsas de sangue, fiquei ruim. E eu tive uma conversa com Deus, né? Lá no hospital mesmo. Me ajoelhei no pé da cama. O Lindenberg se encontrava internado aqui na Valente de Cristo já. Após essa aqui seria a 3ª internação dele. As outras, infelizmente, não deram certo, mas Deus sabe todas as coisas. Era aqui, ele tinha que vir. Eu me ajoelhei e comecei a ler bastante a Bíblia. De uma das vezes que o Berg foi me visitar, ele leu a Bíblia, ficou lendo pra mim a noite toda lá ajoelhado. Toda vez eu acordava, ele tava lá ajoelhado, orando. Aí ele voltou pra casa, né, que ele tava internado, e eu, na outra noite, falei, vou fazer a mesma coisa que ele. Me ajoelhei e comecei a conversar com Deus. Comecei a chorar, veio o Espírito Santo tocou, e eu falei assim, Senhor, eu sou a mulher do fluxo de sangue, deixa eu tocar nas suas vestes. Eu sempre falava isso pra Deus, deixa eu tocar nas suas vestes. Porque eu já não tava mais, eu queria me entregar, não queria mais viver. Porque eu já tinha tomado tanta bolsa de sangue, tinha emagrecido bastante, eu não tinha força pra ir no banheiro. Eu não conseguia ir no banheiro andando. E eu falava, Senhor, e eu olhava o Berg nessa fé que ele tava, que a Casa Valente de Cristo também, que ajudou ele, né? Que ensinou ele, né? Que mostrou os caminhos, né? Pra ele, como ele devia chegar até Deus. E eu olhava pra ele assim, eu falei, Senhor, se o Senhor ensinou meu marido, me ensina também. Como que ele consegue chegar, né? Porque ele havia já largado as drogas, cigarro, bebida, e eu não. E eu falava, Senhor, o Senhor ensinou para ele esse caminho, me ensina também. Eu não quero mais isso para mim. Foi quando eu me decidi, né? Nesse dia, eu me ajoelhei e falei, Senhor, me livra, me ajuda. Era só isso que eu precisava. E eu sempre lia mesmo a mulher do fluxo de sangue, né? E à noite eu dormia falando, Senhor, deixa eu tocar nas suas vestes. Deixa eu tocar nas suas vestes. Eu sempre pedia. Porque o Senhor falou assim, o Senhor falava aqui no culto, né? No começo, né? Eu não entendia muito, mas vinha. Eu não sei como você vai chamar a atenção. Falava de Zaqueu, falava de Davi, falava do cego, né? Eu não sei como você vai chamar, como vocês vão chamar a atenção do Espírito Santo, né? Mas isso aí vocês têm que saber, vocês têm que buscar, vocês têm que ter intimidade. E eu ficava, Senhor, como que eu posso ter intimidade? Primeiro eu não sabia falar, né? Como eu vim do mundo, eu falava muita gíria, falava muito palavrão. E eu vi o Berg orando, né? Tão ali, compenetrado, falando, e eu não conseguia falar 10 palavras, 11 era gíria, né? 12 era palavrão, eu não conseguia. E eu falava, e eu conversava com Deus, pô, Deus, me ajuda aí, pô. Como é que é? Ele pode, como eu não posso, sempre assim. Só que o Espírito Santo de Deus, naquela noite, eu não sei se vale a pena contar o que aconteceu,
né, que o Espírito Santo tá tocando, num domingo eu internada, já sem forças, já entregando mesmo. É o milagre. Eu não queria mais. Chegou um médico lá, umas 8 horas da manhã. Eu trabalho em Manduce, né, já há 18 anos, e praticamente conheço todos lá do hospital. E chegou um médico lá de manhã e falou assim pra mim: o que tá acontecendo? Aí eu expliquei a situação, que já estava com o 9º mês de sangramento, 10 bolsas de sangue, e eu estava me entregando, já não queria mais. Desesperançosa. Acordava, já deixaram até um respirador do meu lado, sabe? Que ela falou assim: qualquer hora tu para. Eu falei, tava bem assim. E ele olhou pra minha cara e falou assim: tu quer melhorar? Tu quer mudança? Eu falei, quero. Aí ele fez uma carta e falou: vou te mandar pro Guilherme Álvaro. Chega lá, você vai procurar tal pessoa. Tudo bem? Tudo. Saiu. Fez a carta e voltou. Apertou minha mão e eu falei pra ele: posso te dar um abraço? Aí ele falou, mas sem chorar. Abraçou. Doutor Leonardo me levou no Guilherme, entrei direto, fiz todos os exames, fiz o tratamento. Com menos de 1 mês, não tinha mais sangramento, não tinha mais nada. O que acontece? Voltei a trabalhar e fui atrás, né? Fui lá na maternidade, atrás da GO, atrás do doutor Leonardo, né? Que foi ele que fez a carta. Vou falar, muitos podem acreditar ou não. Não existe doutor Leonardo da ginecologia. Não existe. Então, quando isso aconteceu, isso me deu muito mais força. Deus é o Deus do impossível, ele faz coisas assim. E até hoje, eu pergunto para as meninas se não teve nenhum residente, nenhum estagiário com esse nome, porque aí eu só tenho uma coisa para falar. É Deus. Deus enviou este homem. O próprio Jesus. Não é? O próprio Jesus foi lá, ele viu, porque eu ficava assim orando, e ele falou: vou fazer mudança de vida. E o que mudou quando você chegou aqui na Valente de Cristo? Como se encontrou você após a volta para Cristo? Eu cheguei, Deus me mostrou de todas as maneiras que ele estava do meu lado. Era eu que não estava enxergando, a verdade é essa. Aí, quando meu marido se internou aqui na Valentes, né, eu fiquei um pouco, né, resistente ainda, a verdade é essa. Após 4 meses eu vim, porque até então eu não acreditava mais na mudança dele, eu já estava né, desesperançosa. Quando eu cheguei aqui na Valentes, que eu só tinha tido um dia que ele ficou lá comigo, né, e eu vi ele orando, ele buscando, ele clamando. Aí eu falei: eu quero conhecer, eu quero saber, né, como é que ele fez isso. Aí comecei a frequentar aqui a Valente de Cristo. E como eu já havia dito, quando eu coloquei o pé aqui na Valentes, o Espírito Santo de Deus falou comigo de uma tal maneira, sabe, que eu senti que aqui era o meu lugar. Eu senti, apesar das minhas filhas, que eu morava em Santos, né, eu morava, né, em Santos, apesar de tudo eu senti isso, vi a mudança dele, eu vi o Deus que ele buscava. Eu falei: Senhor, eu quero esse Deus, é esse Deus que eu quero servir, é esse Deus que mudou a vida dele, que também vai mudar a minha vida. Foi quando eu comecei a frequentar a Valente de Cristo, agradecer ao pastor Charles, a Grazi, que me receberam de braços abertos. Cheguei também cheia de os porquês, né, da minha vida, das minhas filhas, preocupada, desesperançosa. Mas e hoje? Como que, após essa caminhada toda aqui na Valente de Cristo, você tem voltado para Cristo? Como encontra hoje você e sua família, né, que vocês foram ungidos, diácono, diaconisa, né? Como que está hoje a família de vocês aqui na Valente de Cristo, né? Olha, pastor, eu vou falar, eu passaria por tudo de novo que eu passei na minha vida, se fosse para estar onde eu estou hoje. Valeu a pena, né? Se fosse, sabe, hoje para chegar onde eu tô hoje, eu sei as pedras que eu passei no caminho, eu sei, porque a história é tão longa, é o né? processo, não tem né? como falar, né? Mas eu vou ser muito honesta, eu passaria por tudo de novo. Valeu a pena. Para chegar aqui, pastor. E hoje a sua família, ela se encontra na Valente de Cristo, né, Elisângela? Sim. Para você ver que todo o processo de Deus, para você alcançar a promessa,
tem um preço a ser pago, né? E esse foi o preço da nossa irmã Elisângela, né? Hoje ela é uma mulher de Deus, hoje a família dela se encontra na Valente de Cristo, a filha dela está na igreja, o seu esposo, que é o Lindenberg, está recuperado das drogas, hoje ele é um diácono, serve a igreja, ela é uma diaconisa, serve a igreja. Hoje, você escutou ela falar, ela não sabia nem falar, hoje ela sobe no altar, ela dirige culto, né? Então eu agradeço, né, Elisângela, a tua presença, né? Nós estamos agora encerrando nossa entrevista, né? Muito obrigado por esse testemunho, que eu tenho certeza que vai edificar muitas mulheres, né? Queria que você se despedisse do nosso público. Eu quero agradecer, né, a todas e a todos, né, que ouviram, né, meu testemunho, né, pequeno testemunho das coisas que eu passei. Eu acredito que tem muitas mulheres que também passam por que eu passei, né, vivem o que eu vivi, né, de bebedeira, de balada, de decepções, obstáculos, pedras, barreiras, mas vocês têm que saber que tem um Deus que olha por nós. Independente se você esteja fazendo coisas erradas, que você esteja no local errado, sempre Deus envia um anjo, alguém para nos ajudar, nos erguer. Ele estende as mãos. Isso cabe só a nós vermos a mão de Deus, vermos ele, o estender da mão dele, para que a gente consiga levantar e seguir, né? No começo é difícil, né? Porque nós não enxergamos esse lado espiritual. É muito difícil. Só que o Espírito Santo vai começar a falar. Então a gente tem que começar a abrir o nosso coração. A gente tem que abrir nosso coração e começar a ouvir, pedir para Deus sabedoria e pedir para Deus que Ele abra os nossos ouvidos. Se a gente começar a falar isso, Ele faz, Ele cumpre na nossa vida. E a gente consegue mudar a nossa história, né? E é isso que eu consegui hoje. Eu agradeço ao pastor Charles, como havia dito. Hoje eu consegui mudar a minha história, não só a minha, como das minhas filhas, da minha família, mãe, né? da minha família, como diz a Bíblia, eu e minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus. E está se cumprindo. Amém. O mais bonito assim de se dizer, eu sou muito grata ao Senhor por tudo, por tudo. Amém. Obrigado, irmãs e irmãos, por ter me ouvido. Obrigado pela presença. Obrigado por esse acolhimento, pastor Charles, que eu tive aqui do Senhor, da Graça, do corpo daqui da igreja. E eu estou muito feliz, muito mesmo. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado, Elisângela. É um privilégio escutar o testemunho, né? Saio daqui mais edificado também, né? Eu tenho certeza que você, mulher também, que escutou esse testemunho nesta manhã de sábado, edificou muito a sua vida, tem esperança. Você ainda é muito amada por Deus, sabe? Se você está passando por um processo aí, creia, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, sim, porque Ele está preparando você para receber a vitória. Esse processo não é para a morte, mas é para a glória de Deus na sua vida. Amém? Lembre-se, em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Deixe seu pedido de oração em nossos comentários. Na quarta-feira nós subiremos o monte para orar por você, porque quem clama tem resposta. Leve seu pensamento a Deus e curte sua cabeça comigo nesta manhã, eu quero orar contigo. Senhor, meu Pai, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse testemunho, Senhor, porque sabemos que Tu opera, Pai, em todas as circunstâncias, Pai. Tudo posso naquele que me fortalece, diz Teu apóstolo, Senhor. Somente a Tua graça nos basta. E operando Deus, quem impedirá, Senhor? Então opera milagres nessa manhã, na vida, nas famílias, em mulheres, Pai. Muda a história, Pai. Traz de volta, Pai, os filhos perdidos da Tua casa, meu Pai. Porque Tu mesmo disseste que Tu veio para salvar as ovelhas perdidas, meu Pai. Abençoa cada um, Pai. É o que eu te peço, consagro e agradeço em nome de Jesus. Amém. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sempre com vocês. Não somente hoje, mas para toda a eternidade. É o desejo do pastor Charles Souza e da Casa de Oração Valente de Cristo para a sua vida. Deus abençoe vocês, meus amados.